Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Hoje, no Sementeira Cristã, contamos com a presença especial de Sônia Lúcia Rodrigues. Em nossa oração de hoje, ouçamos em gravação Oração do Matuto. Ó Deus, nós está sempre pedindo as coisas pro Senhor. Nós pede dinheiro, nós pede trabalho, nós pede para chover. E quando chove muito, nós pede para parar, onde a colheita não afetar. Nós pede amor, nós pede para casar, nós pede casa para morar, nós pede saúde, nós pede proteção, nós pede paz. E quando a coisa complica, nós pede para desatar os nós, onde a vida correr melhor. Quando a coisa aperta, nós reza pedindo tudo que faz. É uma pedição sem fim. E quando as coisas dão certo, nós vai na igreja mais perto, faz lá umas rezas, umas orações e deixa lá uns trocados. Pode fazer uma boa ação. Mas hoje, meu senhor, me bateu uma coisa esquisita e eu me pus a matutar. Nós pede. A gente nunca pergunta como é que o senhor tá. O senhor tá triste? O senhor tá contente? Você tá precisando de alguma coisa em que a gente possa ajudar. E por causa desse esquecimento, o senhor há de nos desculpar. Ó Deus, nós sempre pensamos que o senhor não precisa de nada. Mas talvez não seja assim. Talvez o senhor precisa de mim. Precisa da minha bondade, da minha alegria. Precisa da minha caridade, no trato com os meus irmãos. Nós somos seu esteio, nós somos a sua criação. Nós não pode fazer feio, nem ficar fazendo rodeio, nem desapontar o senhor, nem desamargar o seu sonho, que foi um sonho de amor quando essa terra todinha criou. Ó Deus, eu prometo, eu vou rezar do outro jeito, eu vou parar com a pedição. Talvez eu até peça uma graça, mas antes eu vou ver direitinho o que é que eu andei fazendo de bom. Se nada de bom eu encontrar, muito vou me envergonhar e ainda vou te pedir perdão. Deus te põe em virtude. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Livro Aberto. Vamos destacar a questão 137 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: um espírito pode encarnar ao mesmo tempo em dois corpos diferentes? Resposta: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. A nossa proposta é fazermos uma reflexão sobre a saúde e a doença, evidentemente não do ponto de vista médico, visto que não temos esta capacidade, porém do ponto de vista espiritual, abrangendo conceitos que envolvem sentimentos, comportamento do ser humano e, sobretudo, o aspecto moral religioso. Em todas as épocas, o homem vem travando violenta batalha para eximir-se das doenças. Nessas tentativas, o ser humano exaure as forças, o ânimo e muitas vezes o equilíbrio, no sentido de, pelo menos, diminuir-lhe a intensidade com o objetivo de fruir os prazeres da existência da vida. Mas parece que a doença tem sido considerada vingança ou castigo divino. Haja vista que descobre-se a cura, a vacina de uma doença, e surgem outras, diferentes e muitas vezes mais desafiadoras. Entendendo, porém,
o conceito profundo de doença, veremos que ela não é imposta por Deus, mas está sim na razão direta da estrutura evolutiva da criatura e das resistências morais próprias do seu estágio espiritual. O que é a doença? A doença é a falta ou perturbação da saúde, conforme explica o dicionário Aurélio. É enfermidade. Acrescenta ainda que é uma perturbação não resolvida no equilíbrio interior do ser vivo e em sua interação com o ambiente. Essa perturbação no equilíbrio do ser pode provir tanto do interior do indivíduo quanto do meio externo. Joana de Ângeles diz que a doença não é uma punição. Antes, representa excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. É um fenômeno de desgaste da estrutura dos órgãos e este desgaste será acompanhado de sensações desagradáveis conforme a área afetada no indivíduo. Desse modo, a doença é inevitável na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta. Ela faz parte da etapa evolutiva do nosso planeta e de todos que aqui estão estagiando para planos mais elevados. Afirma ainda Joana de Ângeles em seu livro Amor, Imbatível Amor, que todo processo degenerativo ou aflitivo tem no espírito o responsável, consciente ou não. Só quando a criatura se resolve pela harmonia interior é que se operará a verdadeira cura. Enquanto isso, todo o esforço para nos livrarmos da doença terá efeito paliativo, porque não foram removidas as causas. E a terapia pode premiar o enfermo com a melhora, mas fatalmente ele transitará para outra problemática, sem conseguir a saúde real. Existem até alguns médicos que dizem que a cura, no sentido total, não existe. Já que falamos que o ponto central do processo saúde-doença está no psiquismo e na personalidade do indivíduo, podemos afirmar que as doenças sempre são da alma, a expressarem-se no corpo. Emmanuel diz: existem doentes e não doenças. Então podemos afirmar que todas as doenças são de origem espiritual, inclusive as infecciosas. Parece radical afirmar-se isso, mas é a conclusão de tantos quantos estão pesquisando a respeito. Pois mesmo as doenças infecciosas só se desenvolverão se encontrarem predisposição naquele organismo para o seu desenvolvimento. Em cada fase evolutiva, o espírito incorpora experiências ao seu patrimônio individual e vai moldando corpos em cada encarnação de acordo com tais aquisições. O espírito emite ondas de energia sem cessar, e estas energias refletem na constituição orgânica, na emocional, na psíquica, selecionando genes e valores que determinarão o tipo de organismo que será moldado, isto é, que corpo ele vai ter. Quando uma doença se instala no organismo físico, há uma deficiência no conjunto vibratório que o mantém. A mente, então, deve ser acionada de imediato para corrigir tal distúrbio, de modo a propiciar-lhe a saúde. Isto é o que nos diz Joana de Ângeles. Reafirmamos tudo o que dissemos. Há um interrelacionamento entre mente e corpo, mais sério do que parece. Desse modo, o amor estimula os atos e as palavras, sustentando a saúde ou corrigindo a doença. Joana de Ângeles ainda nos explica: nossos pensamentos em nosso cérebro obedecem à impulsão do espírito. Quando pensamos, nosso cérebro produz enzimas que, sob as ordens da mente,
vão sendo carreadas pelo sistema nervoso central, pelas glândulas endócrinas e chegam até a corrente sanguínea. A qualidade dessas enzimas, procedentes do cérebro, levará à corrente sanguínea os elementos que promovem imunidade ou desequilíbrio ao organismo. Assim, pensamentos de alegria, amor, bondade, etc., produzem enzimas que darão ao indivíduo estados de saúde, bem-estar e defesas orgânicas a doenças. Do mesmo modo, pensamentos de ódio, revolta, insatisfação e mágoa produzem enzimas que levarão à corrente sanguínea os elementos prejudiciais ao equilíbrio orgânico, propiciando à criatura a instalação de doenças e desequilíbrios. Em outras palavras, podemos dizer que o pensamento, irradiando as ondas de simpatia afetuosa, estimula os neurônios à produção de enzimas saudáveis, que respondem pela harmonia do sistema nervoso simpático e estimula as glândulas de secreção endócrina, superando as toxinas de qualquer natureza, responsáveis pelo processo degenerativo e pela deficiência imunológica, que faculta a instalação das doenças. Por outro lado, face ao enriquecimento emocional que o amor proporciona, a alegria de viver estimula a multiplicação de imunoglobinas, que preservam o organismo físico de várias infecções, tornando-se responsável por um estado saudável. E ainda, a irradiação psíquica produzida pelo amor direciona vibrações específicas em favor das pessoas enfocadas, que, se sintonizadas na mesma faixa, beneficiam-se das ondas carregadas de vitalidade salutar. Enquanto as irradiações do ódio, do ciúme, da inveja e da sensualidade são portadoras de elementos nocivos, com alto teor de energias destrutivas, o amor emite ondas de paz, de segurança, sustentando o ânimo, a paz em razão do bem-estar que proporciona, gerando saúde. Podemos afirmar com segurança: o ser humano vive em função do amor e desorganiza-se em razão de sua carência. Se falamos de quem ama não adoece, vejamos. O amor é substância criadora e mantenedora do universo. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mas se agiganta quanto mais se doa. Torna-se mais poderoso quanto mais se irradia. Nunca perece, nem se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. O amor é imbatível, porque sempre triunfa sobre todos os vícios e imperfeições. Quando aparente, em busca só do prazer imediato, se debilita, se envenena, dando lugar à frustração. Quando real, estruturado e maduro, que espera, estimula, renova, não se satura, é sempre novo, ideal e harmônico. O amor une as pessoas, reúne as almas, traz o prazer real da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o coração. A felicidade legítima decorre do amor pleno, e sendo pacificador e morredouro, proporciona confiança, a alegria natural, a compaixão dinâmica, a não posse, não exigência e a não dependência. O amor nunca se impõe, porque é espontâneo como a própria vida e irradia-se, contagiando
todos de júbilo e de paz. Expande-se como um perfume agradável e suave, porque não é agressivo nem embriagador ou apaixonado. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os objetivos humanos. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante não amado. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, fala-nos da libertação pelo amor. Assim diz que toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Alcançar este estado no processo da evolução é a ação mais audaciosa e inteligente que o ser pode almejar no seu caminho ascensional. Esse processo determina a autoconquista, transformando impulsos em sentimentos, instintos em emoções harmônicas, hábitos negativos em realizações edificantes, tendências inferiores em aspirações elevadas. Este é o propósito de todas as criaturas que almejam a tranquilidade e o bem-estar legítimos. Inicialmente, o amor surge como o desejo de compartilhar alegrias, repartir realizações. Expressa-se nos cuidados com a família, no interesse pelo progresso pessoal e no dos que fazem parte da nossa consanguinidade e vai se ampliando cada vez mais. Jesus é o exemplo mais vívido do amor que o mundo tem notícias. Toda a sua trajetória foi assinalada pelas mais belas páginas da compreensão e brandura para com todos. Sua autoridade era exercida com carinho, em perfeita harmonia, mesmo nas situações mais chocantes. Jamais perdia o equilíbrio nem a afetividade. Enérgico, educava amorosamente, meigo, orientava com ternura e segurança. Ante a hipocrisia perversa, assumia a atitude de enfrentamento, sem descer à condição infeliz do antagonista. Repreendia-o com o objetivo de educá-lo. A ausência do amor no ser humano demonstra seu estado de primitivismo ainda dominante, que dificulta o processo de evolução, gerando conflitos perfeitamente dispensáveis. Amar é abrir o coração sem reservas, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. É também um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo mesmo e principalmente para com o próximo. Todos nós temos necessidade fundamental do nosso próximo, na conquista da autoconfiança e desenvolvimento das capacidades relacionadas ao convívio e à participação na vida comum. O amor é o liame sutil que une o nosso interior ao sagrado, comandando o comportamento menos material e mais espiritual. O amor nunca se ofende. Na sua vibração, tudo se harmoniza, não agride, não violenta, canalizando todas as situações em comportamentos de sabedoria. O amor não mente, pois sua estrutura é de autenticidade, sempre aberto e claro, possuidor de quase infinita capacidade de paciência e compreensão.
Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos, com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho, de entendimento. Não poderia ser outra a proposta do mestre Galileu, que coloca balizas novas nas velhas estruturas do comportamento humano, até então escravo do desamor, das artimanhas da mentira, das arbitrariedades das pessoas e dos governos. Por isso, sua trajetória impressiona. Eram primitivos e cruéis aqueles dias nos quais ele viveu. A superior maneira como se conduziu, enfrentando largos trajetos a vencer entre vicissitudes e impedimentos, nunca lhe constituíram empeço para alcançar os objetivos traçados. Jesus enterneceu-se pela mulher com sua demonstração de doçura e de piedade, de amor e de solidariedade, convocando-a à autoestima, à coragem para os enfrentamentos no lar, no convívio social e nas lutas políticas pelo bem geral, apesar de tudo. Ergueu-a do vale em que se encontrava para o planalto resplendente de liberdade e dignidade, conseguindo seu lugar no concerto da humanidade. Aos pobres, doentes, ofertou os bens eternos de sua mensagem confortadora e rica de paz. Nós nos esquecemos que Jesus é a excelência do amor. Pensamos que quando amamos, somos especiais e Ele nos ensina que por muito amarmos, nos tornaremos especiais. O amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam enzimas saudáveis que imunizam o ser em relação às diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico, dando harmonia e saúde ao ser. É graças ao amor que os relacionamentos atingem a sua plenitude, porque o egoísmo cede lugar ao altruísmo e o entendimento de respeito, como o de confiança, estruturam a base, produzindo bem-estar em quem doa, tanto quanto em quem recebe. O amor é o sentimento profundo de se ofertar sem interesse de negociar qualquer recompensa. Amando, alcança-se uma forma de angelitude que supera os laços materiais e se irradia além do mundo físico. O amor, representando um concerto de afetividade, inicia-se no respeito por si mesmo, na educação da vontade e no bom direcionamento dos sentimentos. Esta postura trará harmonia e alegria de viver, tornando a existência física prazerosa, não importa como ela se apresente. Nesse sentido, a criatura alcança a perfeita identificação com o seu Criador, aurindo sempre mais força e beleza para o autocrescimento. Enquanto Moisés foi instrumento da lei severa, necessária para a educação daquele povo primitivo, Jesus é o amor humanizado, que se entrega em holocausto, demonstrando que a existência terrena, embora merecendo respeito e credora de preservação, é mera experiência direcionada para outra, a espiritual e eterna. A proposta de amor de Jesus superou tudo o que antes fora apresentado pelo pensamento histórico e pela ética, invertendo as propostas sociais e políticas que primavam pelo egoísmo dominante.
Iniciando esse movimento, nos convoca o amor, como sentimento nobre, direcionado à renúncia e dedicação ao próximo, e afirmando que através das reencarnações, este sentimento, quando cultivado, amplia-se e enriquece-se até alcançar as paragens excelsas do bem em comum. Por isso, a respeito da indagação sobre qual o maior mandamento da lei, explicou que acima de tudo se encontra Deus, que deve ser amado com todo respeito, abnegação e a vida. Mas acrescentou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como reflexo daquele sentimento maior e total. Recordemos uma crônica narrada por Joana de Ângeles. A jovem Patrícia romana via aparecer em sua pele sorrateiras feridas a demonstrar o surgimento da doença, temida e incurável. Procura a amiga e diz: vou falar com o Nazareno. Dizem que ele limpa leprosos, traz a visão aos cegos e levanta paralíticos. Esperançosa, procura o mestre. Depois de ouvi-lo, retorna ao lar modificada e afirma: sinto-me curada. Mas como? Disse a amiga. As erupções em sua pele estão aí. Creio que descobri a cura real. Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. O que vale é o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, o que fazemos para nós com tudo que possuímos. Ninguém consegue viver em equilíbrio e harmonia pessoal se não possui significados de profundidade para si. A vida não é prazer incessante. São inevitáveis as ocorrências de desgaste orgânico. A dor faz parte do contexto que harmoniza a criatura consigo mesma, sem cuja contribuição não entenderíamos o mecanismo sublime da vida. A emoção de dor constitui mecanismo da vida que deve ser entendida como caminho para a conquista da saúde integral. A proposta de resignação diante da dor traz uma valiosa contribuição para a criatura que a leva a libertar-se da ação perturbadora. A proposta de cura do mestre é e será sempre de transformação, de compreensão da realidade espiritual. Então, você não ficará curada? Perguntou a amiga. Não preciso, respondeu a jovem. Encontrei a cura real, aquela que supera as feridas do corpo, porque compreende o ser imortal que sou e destinado às mais belas aquisições da eternidade. Prezado ouvinte, se almeja ser saudável, se não quer adoecer, utilize-se do amor-terapia proposto por Jesus. A causa de todos os distúrbios físicos e psicológicos sempre encontrará na ausência do amor, o responsável. Ainda dominado pelos instintos, o homem faz-se responsável pelos distúrbios complexos que produzem transtornos afligentes. Quando a imaturidade predomina no comportamento do ser, sua afetividade é instável, perturbada, exigente, atormentada e insegura. Uns, por complexo de inferioridade, não acreditando serem merecedores de afeição, abrem espaços para conflitos e perturbações. Nessas pessoas, a solidão, a rejeição, a decepção com os pais agora se manifestam como heranças de situações dolorosas e pessimistas. Às vezes, esses conflitos se manifestam como puritanismo, exigência descabida de valores éticos e uma insuportável conduta de aparência longe da realidade interior. Outros, vitimados por complexos de culpa, muitas vezes oriundos de outra existência, se debilitam e se envenenam, dando lugar à frustração. Em todos os casos,
quando se escasseia a afetividade, surgem os conflitos interiores. Mas pode a criatura sempre buscar o encontro consigo mesma, se não no presente, pelo menos para o futuro, fixando em alguma coisa ou pessoa, despertar em si o sentimento de simpatia, de afeição, que com o decorrer do tempo, libertando-se da dificuldade emocional, consegue se libertar de tudo que é perturbador. Lenta e seguramente serão superados os conflitos perturbadores, abrindo-se os braços a princípio para a solidariedade, depois ao cumprimento dos deveres e posteriormente à fraternidade que levará ao amor. Nesse ponto, o sentimento moral é de grande valia para o sucesso do cometimento. Emmanuel nos diz: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios e eleja como objetivo de vida a prática do amor fraterno. Busca a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Trabalha e serve sempre. Foge da agressividade e do ódio e, cultivando a fé e a oração em todos os seus passos, aqui ou além, tenha certeza que o Senhor te levantará. Jesus curou muitos enfermos, mas o médico celestial, acima de tudo, recomendou o corretivo espiritual. Todos querem nos libertar da enfermidade, mas é imprescindível que entendamos o valor da saúde. Há criaturas que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos fundamentos da vida, mas desejando, sobretudo, dar continuidade aos próprios desatinos. Emmanuel diz que todas as criaturas adoecem, todavia, são raros aqueles que desejam a cura real. Muitas vezes julgamos que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros irá nos restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca nos esqueçamos de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora, sim. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de nós aquilo que desejamos. De que adianta a medicação exterior se prosseguimos pessimistas, acabrunhados, agressivos e insubmissos? Outras vezes, pedimos o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonamos os remédios e voltamos aos mesmos abusos que nos conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se gastamos longas horas na posição de cólera, de desânimo? E o que dizer da maledicência e da inutilidade e da conversação infrutífera nas quais despendemos tempo valioso? Qual é o gênio milagroso que nos doará equilíbrio orgânico se não sabemos calar, desculpar, ajudar, compreender? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em nosso favor, as energias recebidas se esgotarão pela nossa imprevidência. Amor-terapia, portanto, é o processo mediante o qual se pode construir conscientemente uma sociedade mais saudável, mais justa e mais nobre. Quando viger o amor nos sentimentos, não haverá lugar para o ressentimento.
É lógico que a injustiça de qualquer natureza é sempre agressão à ordem natural que deve existir em toda parte, especial no homem que, por instinto, ao ser agredido, defende-se, arma-se, temendo, fica em atitude defensiva. A raiva é uma reação que resulta da tensão, da ansiedade, em conflito defensivo quando se é agredido. Às vezes, o medo impulsiona a agressão, assenhorando-se da mente e de toda a emoção. Todos nós convivemos com esses estados emocionais que surgem conforme as ocorrências da vida. Esses estados emocionais podem se transformar em transtornos de ódio, de pânico, de mágoa, enfermiça. Sentindo-se ofendido, injustiçado, o indivíduo que se supõe vítima acumula ressentimento. E quando o cultiva, podemos dizer que carrega uma brasa para atirar no adversário, que apesar disso, queima a mão daquele que a carrega. O ressentimento é o desequilíbrio da emoção, é atitude infeliz e infantil. O amor, porém, proporciona à criatura a defesa daquela onda de violência, pois esta, não encontrando sintonia vibratória, não lhe permite a captação psíquica. Sob o direcionamento do amor, esta onda perturbadora é anulada, criando um campo de defesas e proporcionando à vítima o esquecimento da ocorrência desagradável ou malfazeja. Na verdade, o amor desintegra as ondas de agressão daquele que as emite. Não revidar o mal pelo mal é forma de amar. O amor-perdão é um ato de gentileza a favor daquele que age e pensa de maneira equivocada. O homem maduro psicologicamente é saudável. Por isso, ama-se e perdoa-se quando se surpreende em erro. Compreende que seu trabalho de elevação se dá mediante experiências de erros e acertos e mantendo sempre a vontade de corrigir aquilo que se encontra inadequado ou equivocado. É atitude de sabedoria amar e amar-se, porquanto a conquista de valores éticos é consequência natural do equilíbrio emocional e posição de segurança para a aquisição da plenitude. O amor é força irradiante que vence as distonias da violência do primitivismo. É expressão de simpatia que toma corpo na emoção e irradia ondas de felicidade para conduzir os objetivos essenciais da vida digna. A presença do amor no indivíduo confere-lhe beleza e alegria, proporciona-lhe graça e musicalidade, produz irradiação de bem-estar que se exterioriza e beneficia todos que se lhe são alvo. O amor, quando legítimo, liberta e sua ausência abre espaços para tormentos e ansiedades, que produzem transtornos no comportamento, levando a estados depressivos e de violência. Mas, quando se instala no sentimento, permanece imperturbável. A distância perde o sentido, pois o amor tem o poder de preenchê-la pela palavra evocada, por um aroma sentido, por uma melodia ouvida ou por qualquer detalhe que desencadeie uma série de lembranças que transforma o tempo presente em momento sempre feliz. O amor dá colorido às paisagens mais cinzentas, tornando-se estrelas luminosas das noites da emoção. Não há quem resista à força dinâmica do amor. O amor não se instala de um momento para outro, tem um percurso a percorrer. Inicialmente manifesta-se como amizade por outrem,
expande-se na ternura, na gentileza para consigo mesmo e para com o outro, até que atinge a plenitude em transcendência incomparável, na qual predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos da criatura humana. Desse modo, através do amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Momento musical, vamos ouvir do GAN, Grupo Arte Nascente de Goiânia, a música Tudo é Amor. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor,
Sementeira em Foco. No Sementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran, telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16-3713-0299. 24 horas no ar. Na divulgação dos centros espíritas de nossa cidade, hoje vamos ouvir a história da Casa da Sopa Augusto Figueiredo. Quem conta é Carlos Alberto de Russi. Ele ocupa o cargo de tesoureiro na entidade. No registro consta o nome de Grupo Assistencial Espírita Pedro Teodoro Vieira. Fica localizado no Jardim Primavera, Franca, São Paulo. Bom dia, meus amigos e irmãos. Nós fomos convidados pelos produtores deste programa Sementeira Cristã, um programa que há tantos anos vem divulgando a doutrina espírita e trazendo tantas coisas boas para o nosso alento. Nós somos convidados e queremos falar um pouco da nossa casa. Nós somos da Casa da Sopa Augusto Figueiredo. A casa, na verdade, ela é registrada com o nome de Grupo Assistencial Espírita Pedro Teodoro Vieira, mas é mesmo conhecida como Casa da Sopa Augusto Figueiredo. Ela foi fundada pelo Sr. Augusto e a sua esposa, Dona Hilda, em agosto de 1986, juntamente com seus companheiros, sempre com o intuito principalmente de distribuição de sopa e a divulgação da doutrina espírita. Em agosto próximo estaremos completando 36 anos de atividade, quase ininterrupta, se não fosse os últimos anos de pandemia, onde fomos obrigados a parar um pouco. A nossa programação sempre se consistiu da seguinte forma: todas as segundas-feiras, terças e quartas-feiras, acontece sempre a distribuição de sopa, pão, leite, arroz doce, etc., para as famílias cadastradas. No primeiro domingo de cada mês é oferecido um café da manhã com pão, leite, biscoito e frutas. Tem ainda a evangelização infantil, palestras para os pais e a distribuição de marmitex para essas famílias. Isso sempre para as famílias que são cadastradas e que estão no entorno da nossa casa. No mês de maio, há a distribuição de cobertores. No mês de dezembro, no encerramento com festa e distribuição de presentes para os cadastrados. Da parte doutrinária, na segunda-feira, às 20 horas, nós temos o estudo do Evangelho e uma reunião mediúnica. Às terças-feiras, temos às 20 horas a reunião mediúnica e também o passe para os enfermos em suas casas. Na quarta-feira, nós temos o estudo do Cohen, o estudo do Evangelho e estudo sistematizado da doutrina espírita. Na quinta-feira, temos a reunião pública com palestras, com a mocidade, evangelização, além de música e o passe e atendimento fraterno. No segundo sábado do mês, às 17h30, nós temos o estudo das obras do André Luiz. Lembrando que todas essas atividades presenciais foram suspensas nesses 2 anos de pandemia. E agora nós estamos retornando lentamente com todo o cuidado e prevenção, visando a saúde de todos. Nós queríamos aqui convidar a todos a visitar a nossa casa, a Casa da Sopa Augusto Figueiredo, quando então trocaremos ideias, sugestões e principalmente estaremos aprendendo e aumentando o nosso ciclo de amizade. O nosso endereço, eu queria deixar aqui, é Rua das Araras 171, Jardim Primavera. Gostaria de agradecer mais uma vez
os produtores do programa, que nos abriram esse espaço para poder falar um pouco da nossa casa. Fiquem com Deus, o nosso grande abraço e que Jesus nos abençoe todos. Muito obrigado. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Vamos ouvir do livro Histórias da Vida, de Antônio Balduí Filho, Uma Cena na Avenida. Quem interpreta é Thales Barbosa de Andrade. A grande avenida atingira o clímax do movimento. Ônibus apinhados de gente passavam rápidos. Carros exibiam buzinas estridentes. Pessoas transitavam apressadamente. Na calçada, perto da esquina, pobre homem esmolava. O rosto emagrecido relatava profunda miséria. As vestes em frangalhos denunciavam a longa e dolorosa estrada. As pernas mostravam varizes abertas em úlceras, necessitadas de tratamento urgente. O homem pedia socorro. Transeuntes passavam desatenciosos. Muitos paravam e logo seguiam. Outros viravam o rosto, em gestos de defesa. Outros ainda mudavam rumo. Pouco depois, porém, um camelô instalou-se na esquina. Anunciava os produtos com grande algazarra. Contava piadas entre uma e outra oferta. O povo parava e ajuntava-se. Curiosos, acotovelavam-se, procurando ver melhor. E logo se fez grande aglomerado. Quase nunca ouvimos os apelos da caridade. Despercebemos o chamamento ao serviço do bem. Alegamos falta de tempo para assistência aos sofredores. Contudo, basta que ouçamos o convite aos prazeres e às futilidades para que nos movimentemos logo e disputemos os primeiros lugares. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, vamos atender a nossa prezada ouvinte Marcela Neves, que perguntou à equipe do Idefran: o que precisamos fazer para alcançarmos o reino de Deus em nossos corações? Quem responde é a nossa amiga Sônia. O jovem carpinteiro fundou um reino, o maior e mais poderoso dos reinos, embora fosse pobre de valores materiais, pois aí está a diferença dos demais reinos. Todos sugerem acúmulos de bens. Este, porém, é um reino de valores interiores, protegidos contra todos os possíveis danos que possam destruí-lo. Quem o constrói dentro de si, constrói para sempre. Apresentando-se na sinagoga perante seu povo, declarou ter vindo em nome do Pai, para anunciar e implantar o reino de Deus no coração dos homens. Comparou este reino ao grão de mostarda, ao fermento, a um tesouro escondido, a uma pérola, a uma rede para peixes e ao trigo que cresce no meio do joio. Seu reino fundamenta-se em 3 alicerces: Deus, amor e justiça. Ora, se já compreendemos que Deus é amor, conforme ensinou o evangelista, vamos estudar o seu desdobramento: amor e justiça. Em O Livro dos Espíritos, questão 875, pode-se buscar a definição de justiça, que deixo aos nossos ouvintes para pesquisarem. Já em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e em seus desdobramentos e subtítulos, poderemos encontrar o que é o amor, seus efeitos, uso e prática. Para o estudioso mais atento, há comentários muito edificantes de Emmanuel em seus livros Caminho, Verdade e Vida, capítulo 107, Vinha de Luz,
capítulo 177, e ainda a resposta à questão 673 de O Livro dos Espíritos. Embora não se refira ao assunto, traz comentário muito importante sobre esta postura para a implantação do reino de Deus nos corações. A questão toda, como apresenta Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, no capítulo 36, é que se cada um estivesse vigilante da própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intrincado problema do mundo é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. É que o reino de Deus é uma construção interior, com valores reais das virtudes, que precisam ser conquistadas a custo do esforço próprio. E isso exige coragem, determinação, perseverança. Desde já, precisamos nos apressar em desligar o criticador e parar com os hábitos da axiologia, onde muitos acham isto ou aquilo, mas consideram ser do dever dos outros fazerem. Achamos dando opiniões e palpites, mas deixamos de fazer o que nos compete. O reino de Deus se inicia no coração do homem, com os valores da bondade e da fraternidade. Quando destruímos uma ideia ou temos postura pessimista, estamos criando o reino da descrença, da crítica e por aí afora. Para alcançar o reino de Deus no coração, 4 condições são essenciais: libertação pelo autoconhecimento, humildade para perceber nossas imperfeições, persistência no bem, crescimento espiritual. Todas conquistas do esforço próprio, que exigem, no mínimo, iniciativa que deve ser acompanhada pela perseverança. Em seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Kair Bar Schutel comenta no capítulo A Palavra de Vida Eterna que a imortalidade é a luz da vida. Ela é a alma da nossa alma, a esperança da nossa fé, a mãe do nosso amor. Sem imortalidade não pode haver alma. Sem alma não há esperança, fé, amor. E sem esperança, fé e amor, tudo desaparece das nossas vistas. Família, sociedade, religião, Deus. A imortalidade é a base, o alicerce, a rocha viva. E recomenda: urge, pois, que busquemos primeiramente a imortalidade, para crermos firmemente na palavra de Jesus. Urge que estudemos a imortalidade, que conversemos com a imortalidade, que ouçamos a imortalidade com seus substanciosos ensinos, a fim de, firmes e resolutos, orientarmos a nossa vida, regularmos os nossos atos na senda religiosa que nos foi traçada. Sem aprofundamento, percebe-se com clareza os efeitos da incredulidade no mundo, ou até da ausência de interesse na busca de informações e estudos sobre a questão. Aí estão os difíceis quadros sociais a desafiar o homem. E mais interessante que este implantar do reino de Deus no coração, como propôs Jesus, modificar o ambiente, as circunstâncias ao redor, favorecendo a todos com a harmonia e paz que lhe é próprio. A própria vivência interior deste reino ajuda a modificar o panorama exterior. Já imaginou o ouvinte quando cada habitante do planeta esforçar-se para esta vivência? Teremos o mundo modificado como desejamos. Fácil? Não. Individualmente já é um grande desafio. Imagine coletivamente falando, com a diversidade de estágios evolutivos que vivemos.
mas é a única alternativa para a construção da paz interior e social que tanto almejamos. Queridos irmãos, trabalhemos incansavelmente para edificarmos o reino de Deus em nossos corações. Encerramos o Sementeira Cristã com a crônica Tudo é Amor. Vida é o amor existencial. Razão É o amor que pondera. Estudo É o amor que analisa. Ciência É o amor que investiga. Filosofia É o amor que pensa. Religião É o amor que busca Deus. Verdade É o amor que se eterniza. Ideal É o amor que se eleva. Fé É o amor que se transcende. Esperança É o amor que sonha. Caridade É o amor que auxilia. Fraternidade É o amor que se expande. Sacrifício É o amor que se esforça. Renúncia É o amor que se depura. Simpatia É o amor que sorri. Altruísmo É o amor que se engrandece. Trabalho É o amor que constrói. Indiferença É o amor que se esconde. Desespero É o amor que se desgoverna. Paixão É o amor que se desequilibra. Ciúme É o amor que se desvaira. Egoísmo É o amor que se animaliza. Orgulho É o amor que se enlouquece. Sensualismo É o amor que se envenena. Vaidade É o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio que julga ser a antítese do amor não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixe de amar nobremente. Agradecemos a audiência e convidamos todos a ouvirem o Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.